Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós damos sequência no nosso programa Na Trilha do Precursor, percorrendo aos pouquinhos com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, esse livro da comunidade inicial que surge na alegria de vislumbrar o Senhor ressuscitado, que com certeza vale tanto para nós. Então eu vou ler um pouquinho da sequência do próprio comentário da introdução. Eu estou utilizando a chamada tradução ecumênica da Bíblia, TEB, mas cada Bíblia tem um comentário apropriado, por alguém que com carinho pôde cooperar para entendermos melhor a palavra de Deus. Então, um comentário, depois que a gente falou que o povo de Deus é em nome do Senhor Jesus que agia, e todo o plano do livro dos Atos dos Apóstolos, agora é uma explicação por que, para quem e por que o livro dos Atos dos Apóstolos. Para quem foram escritos os Atos dos Apóstolos? Os Atos não devem ter sido destinados a um público preponderantemente judeu, não só para aquele povo que se colocava como povo escolhido de Deus. Nesse caso, o autor não teria insistido na atitude negativa dos judeus para com Jesus, o Evangelho e os missionários cristãos. À primeira vista, a hipótese de um público pagão parece mais provável, quer dizer, São Lucas viu um ambiente pagão, e logo depois dele escreveu o Evangelho, e aí teve essa inspiração dos Atos para ajudar aquela comunidade que ainda não tinha fé, não conhecia tanto Jesus ressuscitado. Então, é aos pagãos que a salvação é finalmente proposta. Então, é interessante essa constatação. A inocência de Paulo, cidadão romano de nascença, é sempre reconhecida pelos tribunais romanos, Então, ele é julgado, mas logo eles declaram que ele é inocente daquilo que é acusado, porque no fim ele está sendo julgado por causa do seguimento de Cristo, o testemunho que ele dá da transformação, da mudança dele. E com razão, pois o cristianismo não é nem um movimento político sedicioso, que faz aquela sedução, digamos, nem uma nova religião ilegal. É perfeitamente possível pensar que o autor tenha escrito sem excluir eventuais leitores pagãos. Mas o próprio conteúdo do seu livro, a fé que o impregna, os problemas abordados, tudo indica que o autor escreve Atos como o seu evangelho, sobretudo para um público cristão, em vista de instruí-lo e edificá-lo. Ao insistir no papel da fé, ele se opõe a eventuais tendências chamadas judaizantes, do povo judeu. E ao não coibir a fidelidade dos cristãos circuncisos ao judaísmo, ele quer desarmar possíveis críticas da parte dos seus irmãos incircuncisos. Então, para atrair a todos, aí todo o sentido de acolher aqueles que não tinham sido circuncidados. Ele é fundamentalmente o homem da unidade da comunhão, que chama a igreja a anunciar o Evangelho a todos e em todos os lugares, a viver sob a orientação do Espírito, como a primeira igreja, com um só coração e uma só alma. Então, aqui coloca toda a intenção, o porquê e para quem o livro dos Atos. Então, o livro dos Atos, tendo essa universalidade de alcance, muito bonito e muito importante, naquele momento que a igreja nascia, estava dando os primeiros passos como comunidade cristã, a partir do judaísmo. Então, vamos chamar assim, um convencimento das pessoas que ser seguidor de Jesus era bom. A gente não pode esquecer que é no próprio livro dos Atos que lá adiante fala assim, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, quer dizer, então é como se surge uma nova religião a partir da ressurreição de Jesus. Então, você é judeu? Seja bem-vindo. Você é pagão? Seja bem-vindo. Mas nós temos, uma comunicação da fé que vai acrescentar a sua vida, que vai
te elevar mais. Então esse ideal era o ideal do sentido forte da escrita dos Atos dos Apóstolos. Então, eu dou uma sequência daquilo que a gente estava lendo no momento inicial do próprio texto dos Atos, para a gente ir fundamentando então aquilo que nós estamos dizendo. Depois a gente pretende ficar somente na leitura e comentário. Então, a gente passou, eu vou dar uma repassada no princípio do capítulo 1 dos Atos, que tem o que é chamado prólogo, o sentido que São Lucas escreveu, no meu primeiro livro, ao Teófilo. Então, Teófilo é uma pessoa, é o chamado amigo de Deus, Então, eu tendo escrito o Evangelho, senti a necessidade de aprofundar, escrevendo os Atos dos Apóstolos. E ele tem esse sentido de chegar a todos, narrando Jesus, que sofre, padece, morre, mas ressuscitou. Aí ele narra a própria ascensão de Jesus, ainda no primeiro capítulo, elenca o grupo dos 12 apóstolos, ressaltando que Judas Iscariotes foi o traidor, mostrando o valor daquela presença dos apóstolos com Jesus, escolhidos pelo próprio Jesus. E aí então a sequência lá a partir do versículo 15 do primeiro capítulo dos Atos. É o que a gente leu na liturgia desses dias. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, estava lá reunido um grupo de cerca de 120 pessoas, e declarou: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciara na Escritura, pela boca de Davi, a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Ele era do nosso número e tinha recebido sua parte do nosso serviço. Esse homem, com o salário da iniquidade, comprou um terreno. Caindo de bruços, abriu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, ele está narrando o que aconteceu no fim da vida de Judas Iscariotes, que se suicidou, reconhecendo que ele tinha entregue Jesus, traído Jesus. Então, Judas se desespera e se suicida. Todos os habitantes de Jerusalém souberam disso, por isso esse terreno foi chamado, na língua deles, Haceldama, isto é, terra de sangue. Com efeito está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua residência, e ninguém a habite, e ainda um outro tome o seu cargo. Então, deserta a residência quando ele cita um terreno que foi comprado, E um lugar, alguém que toma o lugar de Judas Iscariotes, colocado também na Escritura, já como uma profecia do Antigo Testamento. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus caminhou à nossa frente, a começar pelo batismo de João, até o dia em que ele nos foi arrebatado. É preciso, pois, que um dentre eles se torne conosco testemunho de sua ressurreição. Então, o interesse para a substituição de Judas era que fosse testemunha do Senhor ressuscitado, tenha visto Jesus ressuscitado. Com certeza, na hora da ressurreição, além dos 12, tinha mais pessoas presentes, como narra o próprio Evangelho. Apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Então fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, indica dentre os 2 aquele que escolheste, para que tome no serviço do apostolado o lugar de Judas, que Judas abandonou, a fim de ir para o lugar que lhe cabe. Feito o sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi desde então incluído entre os 11 apóstolos. Então, uma narrativa muito feliz para dizer da escolha de Matias, celebrado nesses dias, que toma o lugar de Judas Iscariotes, e eles continuam então com um grupo de 12 apóstolos, seguidores do Senhor, testemunhas da ressurreição. A gente espera na próxima vez avançar na leitura, já falando também da vida do Espírito Santo. É até interessante que nós já estamos na proximidade da festa de Pentecostes. Hoje ficamos por aqui com o nosso Na Trilha do Precursor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.